Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você trabalha ou já trabalhou numa empresa de médio ou grande porte, né? E obviamente tem processos de avaliação periódico, né? Normalmente anual, né? E toda vez, todo ano, quando chega o momento do feedback, você já sabe o que vem pela frente, né? Você já sabe quais são os teus pontos a desenvolver, né? Não são surpresa para você, né? E isso não é por acaso, né? Isso tem uma razão, né? Qual é a razão disso? A razão é que normalmente nós focamos as nossas ações naquilo que sabemos naturalmente que fazemos bem, né? Às vezes é tão natural que a gente nem se dá conta de que aquilo é utilizado de uma forma estratégica, né? É algo que normalmente a gente já se atira, né? Se joga naqueles processos, pela natureza das atividades, pela natureza daquele comportamento, né? E aí, obviamente, a gente fica em ciclos, né? Todo ano, querendo diminuir os gaps, né? Querendo melhorar aquilo que a gente não é bom, ao passo que a gente deveria, muitas vezes, investir, ou na sua grande maioria das vezes, investir naquilo que de melhor fazemos, né? E claro que isso não é preguiça, não é desleixo, não é falta de motivação, não é rebeldia, não, muito pelo contrário, né? Nós naturalmente nos dedicamos, nos entregamos por aquilo que pulsa dentro de nós, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá realização, né? E aí que vem o ponto de virada que eu quero trazer hoje para a reflexão de vocês, uma reflexão que pode te levar a uma tomada de decisão, a uma ação de fato. Então, tem uma expressão que eu uso muito quando eu converso com profissionais que estão ainda dentro das organizações, ou que já passaram por elas, né? Executivos, líderes, enfim, pessoas que vivem o mundo corporativo, que eu costumo dizer que isso é a esquizofrenia das empresas, né? O termo é forte, eu sei, mas isso tem intenção, né? É exatamente para provocar. Por que eu falo que é esquizofrenia? Porque quando uma empresa contrata um profissional, obviamente tem uma série de análises que são feitas, né? Mas fundamentalmente a empresa analisa ali o currículo da pessoa, né? Seria o primeiro passo e o que vai direcionar ali as avaliações, as análises para que essa pessoa seja contratada. E o currículo, o que ele traz? O currículo traz aquilo que a pessoa fez de bom, né? Quais foram os seus resultados, aquilo que ela atingiu, como é que ela desenvolveu ao longo da sua carreira, sendo menor ou maior, mais curta ou mais longa, né? De fato, a empresa analisa quais são os talentos daquela pessoa, sem muitas vezes saber que ela está analisando os talentos, né? Está analisando ali os pontos fortes. Ok, aí a pessoa foi contratada, entrou na empresa, está desempenhando suas atividades, ela entra no famoso plano de desenvolvimento individual, nas avaliações de desempenho e, surpresa zero, a empresa fica gerenciando os gaps, querendo que a pessoa melhore aquilo que ela não faz bem. Investe tempo, investe recurso, treinamento, plano de desenvolvimento, feedback, reuniões, etc. E esse círculo acaba se tornando um círculo vicioso, porque a pessoa acaba, muitas vezes, tem dificuldade de desenvolver isso, ao passo que se ela investisse mais tempo dentro do processo de desenvolvimento para aquilo que ela faz de melhor, os resultados seriam muito maiores, né? É mais ou menos como contratar um guitarrista excepcional e depois ficar dando aula de bateria para que ele seja um baterista mediano, né? Ou, como eu sempre gosto de trazer, né, eu faço algumas associações ao futebol, é meio que contratar o Ronaldinho Gaúcho e botar para ele jogar no gol, né? Não faz muito sentido, né? Porque você realmente está subaproveitando aquele aquele colaborador, né? E claro, gente, não estou fazendo uma crítica leviana aqui aos gestores, às empresas, não. Isso é um modelo
que se dá e que ocorre já há décadas dentro das empresas, né? E novamente, não estou generalizando, tem empresas que não fazem isso e que já trabalham de uma forma diferente, né? Mas é o que a gente vê na grande maioria dos casos, aí meio lugar comum. E por que isso? Porque as empresas acreditavam ou ainda acreditam que você tendo um profissional mais completo, você tem líderes melhores, mais preparados para gerir as suas equipes, etc. Então, acaba sendo um pouco de um viés, né? De uma certa miopia de querer formatar a sua força de trabalho ali dentro das caixinhas comuns, né? Ao passo de que você poderia ter resultados muito melhores se você incentivasse e potencializasse aquilo que individualmente cada colaborador tem de melhor. E por que que eu provoco isso, né? Por que que eu questiono essa premissa? Porque eu vejo todos os dias nos meus atendimentos, com os meus clientes, nas empresas que eu converso e com os empresários que eu tenho contato, acontecerem situações de pessoas que realmente se destacam, são aquelas pessoas que alinham o esforço com o talento. São aquelas pessoas que têm realmente um talento muito dominante nas ações que elas executam na sua atividade e com o esforço elas conseguem resultados extraordinários, né? Então é um pouco do que eu falo também. Outro exemplo que eu gosto de trazer, né? Nós temos a cultura do esforço, né? De trabalhar duro, trabalhar muito e ok, é válido, né? Isso tem se buscado mais o equilíbrio, né, nos dias atuais, mas a gente sabe que é importante se esforçar, se dedicar. Mas o esforço sem o talento, ele acaba sendo vazio, né? Ele tem pouca efetividade, né? Então, trazendo um outro exemplo do futebol aí, né? Vamos pegar aí o Pelé, que foi um exemplo aí, né? Um jogador de futebol, um atleta do século, e um Einstein, que foi um dos cientistas mais famosos, mais renomados aí da nossa história moderna, né? Que sabemos que ambos se esforçaram muito, trabalhavam muito, muito dedicados à sua atividade, né? Mas imagina trocá-los de posição, colocar o Einstein para jogar futebol e o Pelé para ser cientista com os talentos que eles tinham, certamente seriam profissionais medíocres, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente, né? Que o esforço tem que se aliar ao talento para que os resultados sejam extraordinários, né? E é por isso que eu questiono essa premissa, entendeu? Porque eu acredito muito nisso. As pessoas que têm sucesso na vida, independente do que seja sucesso, né, para você, são pessoas que alinham o talento com o esforço. São essas pessoas que realmente conseguem se destacar e se diferenciar na sua atividade profissional. Então, vamos trazer um outro exemplo aqui dentro do mundo corporativo, né? Um profissional aí que tem um talento de conexão muito forte, um talento de relacionamento muito forte, um bom vendedor aí, que eu cansei de ver isso na minha vida, atuei na área comercial, né, muitos anos, eu cansei de ver isso, né? Um bom vendedor, aquele cara que entra na sala, já chama atenção, cria rapport, se relaciona bem com os seus clientes, com seus pares, com os colegas de outras empresas, traz resultados substanciais para a empresa através dessa sua habilidade, desse seu talento de criar conexão, de manter conexão, né? Então é um vendedor assim exemplar dentro da sua atividade. Aí esse cara acaba tendo uma oportunidade de ser promovido dentro da empresa e assumir uma função de supervisão ou de gerente. E o que acontece invariavelmente? A empresa perde um bom vendedor e um bom gerente, porque ele precisa ter habilidades, né, que, como uma pessoa de talentos de relacionamento, de conexão muito forte, acabam não tendo. Então, falta para ele um pouco de capacidade analítica, falta um pouco para ele uma parte de organização, de sentar, de preparar relatórios, de fazer reportes, entendeu? De gerir as pessoas, né? De ter uma equipe, de gerir conflito entre os seus colaboradores subordinados, né? Então, ele não tem esses talentos, né? E não é porque ele não quer, não é porque ele não gosta, não é porque ele tem preguiça, é porque não é um talento nato dele, né? E aí ele precisa desenvolver isso e muitas vezes não há tempo para que ele desenvolva, né? E mesmo que ele desenvolva, aquilo nunca vai levá-lo a algo como um diferencial, né? O que nos diferencia são os nossos talentos naturais. E aí a empresa acaba perdendo um bom profissional porque colocou a pessoa errada no lugar errado, né?
E com isso, né, a empresa acaba tendo a dificuldade ali, né, de substituir a pessoa, né, vai perder resultado e aquele profissional acaba perdendo identidade, ele perde a clareza de quem ele é muitas vezes, né, ele acaba se perdendo, né, nesse processo de desenvolvimento, se considerando um profissional de baixa qualificação, quando na verdade ele é um cara realmente acima da média naquela função que ele exercia, né. E como é que a gente muda isso? A gente aproveita, a gente primeiro entende aquilo que o profissional tem de melhor, né? Tanto ele, né, nessa busca do autoconhecimento, como a empresa, entende aquilo que de melhor ele pode oferecer, e quando ele começa a trabalhar de uma forma mais alinhada com os seus talentos, ele para de competir, ele entende que ele é único, ele entende que aquilo que ele entrega outras pessoas não vão entregar, né? Eventualmente vão ser parecidos, né? Mas igual não existe, porque a combinação dos nossos talentos dominantes nos faz realmente únicos, né? Então esse processo ele é muito importante para que as empresas consigam ter profissionais mais alinhados e para que aquele profissional também esteja alinhado com aquilo que de melhor ele pode oferecer, aquilo que de melhor ele faz e com isso ele esteja mais realizado, né? Então, se você aqui que está me ouvindo tem 45, 40, 50 anos e teve resultados ao longo da sua carreira realmente excepcionais, entregou e vem entregando, mas mesmo assim sente que falta algo, sente um certo vazio interior aí, sente que está sendo subaproveitado, que poderia entregar mais, né, que poderia trazer um resultado mais alinhado com quem você é, eu vou te dizer uma coisa. Isso tem um nome e não é crise. Isso é um chamado. Aí você pode me perguntar, chamado para quê? Eu vou te fazer um convite, se você tem essa pergunta. Um bate-papo, uma conversa de 30, 45 minutos, que eu chamo de conversa diagnóstica, onde juntos a gente vai explorar onde é que está esse vazio interior, né? De que forma que eu posso te ajudar a entender esse vazio, né? E buscar um direcionamento para ele, tá? Claro, a gente trabalha com base em metodologia, a gente trabalha com base em frameworks, né? E nessa busca, né? Objetivando esse entendimento, esse autoconhecimento, tirar essa sombra, esse véu que muitas vezes nos atrapalha no entendimento, na compreensão, e direcionar as tuas ações para que com esse entendimento dos seus talentos você possa ter resultados melhores e direcionar a sua atividade profissional, né? Então, se você tem interesse em bater um papo, falar sobre isso, tem um link aqui abaixo do vídeo que vai te direcionar para um calendário, onde eu abro ali a minha agenda para a gente fazer essa conversa. Essa conversa tem um investimento aí de R$ 197, que é pelo meu tempo de agenda, e se eventualmente você tiver interesse depois em ingressar na mentoria, a gente abate esse valor de investimento do total da mentoria, tá bom? Basicamente para a gente ter uma agenda garantida para você aí. Então, dá uma navegada aí, clica lá no link, faça um agendamento, a gente bate um papo e você pode entender também um pouco mais a respeito da metodologia que eu uso dentro dessa jornada Conexões e Crenças, que é o método CADA, assistindo o vídeo 2 que eu publiquei na semana passada. Ele detalha um pouco mais a respeito do método, dá uma assistida lá, entende um pouco melhor antes da nossa conversa, e aí você vai vir já com um pouco mais de informação, um pouco mais de subsídio, para que possamos juntos aí avançar para a próxima etapa do processo, tá? Se você gostou desse vídeo, se o vídeo fez sentido para você, eu peço que você dê o seu like, compartilhe com as pessoas que você acredita e que gostariam de tomar contato com esse conteúdo, que estejam vivendo em um momento semelhante ao seu e que possa fazer sentido para elas. Se você está gostando aí dos vídeos, né, o canal é recente, você está gostando dos vídeos, nos siga, né, é totalmente gratuito seguir o canal, deixa o sininho aí marcado para que você seja avisado sempre que tiver um vídeo novo, e esteja sempre conosco aqui, porque toda semana vamos trazer conteúdo a respeito desse processo aí de autoconhecimento dentro da jornada Conexões e Crenças. Obrigado por ter me ouvido até aqui.
Até o próximo vídeo, até a próxima semana. Fiquem com Deus, um grande abraço. É isso aí. Valeu.